Bom, e aí, pessoas? Bom, o vídeo de hoje é sobre regras, né? Mais precisamente sobre uma mudança de regra que eu pensei num primeiro momento que eu não precisaria gravar nada, nem falar muita coisa. Falei, acho que as pessoas entenderam e tudo bem que é uma regra que ninguém usava muito, então eu acho que não vai fazer muita diferença para a maioria das pessoas. Vai ser meio eles estão basicamente adaptando a regra para o que todo mundo acha que é, e será a partir de agora, né? Mas eu comecei a ver que as pessoas começaram a ficar confusas e, sabe, quando você tem informação demais e... Falei, bom, vou tentar gravar um vídeo que explica um pouco melhor essa mudança de regra e tentar deixar isso claro, né? Magic é um jogo muito complexo, as regras do Magic são complexas naturalmente, então por isso até eu normalmente sou a favor de simplificações que deixam o jogo acho que fácil não é exatamente a palavra, mas mais intuitivo nas suas regras. Bom, vamos dar um contexto da coisa toda. Tá? Então saiu o texto da Wizards aqui, né, sobre as regras e né, as habilidades que nós teremos em Foundations. Foundations edição que é lançada, tem o pré-release dia 8 agora, de novembro, e tem o seu lançamento oficial dia 15, né, uma edição. Eu falei sobre spoiler, falei sobre produto também. Vão ter vídeos no canal falando sobre isso. Mas eu quis dar uma agilizada e colocar esse vídeo aqui o quanto antes, porque teve uma atualização de regra. Eu até fiquei pensando, pô, como é que eu vou explicar isso? Porque eu vejo que a galera tá muito confusa e tal. E aí a Liga lançou esse texto traduzido, né? Dar meus parabéns e agradecimento pro Juliano, né, porque tem a tradução aqui bem legal. Vou deixar o link do original da Wizards, desse aqui, e do texto da Liga também. E principalmente porque ele tem recursos visuais, que era o que eu estava procurando para explicar melhor. Tá? Bom, vamos tentar explicar mais ou menos. Eu vou dar um resumo da situação e depois eu vou lendo o texto para daí a coisa ficar mais didática. Bom, se você tiver alguma dúvida ainda com o que eu expliquei, coloca nos comentários, tá? A ideia é ficar o mais claro possível. Bom, vamos lá. O que acontecia com o texto antigo da regra? Tá? Essa regra ela se aplica ao combate. Bom, a gente está falando da fase de combate, que tem várias etapas. E a gente fala sobre resolução de dano. Então aqui, remoção da ordem da atribuição de dano. Algumas pessoas não sabiam, mas quando você bloqueia com múltiplas criaturas, ou tem também quando você é uma... como é que eu vou explicar isso? Quando você é uma bloqueadora que pode bloquear várias criaturas também. Normalmente a situação que, né, mais comum é uma criatura sendo bloqueada por várias, mas isso também se aplica para quando a gente tem uma criatura bloqueadora bloqueando várias. Também se aplica. É uma situação um pouco mais rara hoje em dia no Magic, mas que seja. Eles até citam aqui. Mas bom, quando você ataca com uma criatura e é bloqueado por várias, como acontecia na regra antiga, você conseguia colocar as criaturas em ordem. Então, eu estou batendo com esta criatura. Tá, eu vou bloquear com duas. Ok, vai ficar essa primeiro e depois essa. Eu precisava assinalar dano letal na primeira para passar para a próxima e assim consecutivamente. Então, bloqueei com 10. Tem que assinalar dano letal na primeira para passar para a segunda, letal na segunda para passar para a terceira, letal na terceira para passar para a quarta e por aí vai. E nisso, os jogadores tinham uma janela, né, onde eles podiam jogar mágicas ali no meio. Né? Então, por exemplo, eu ataco com uma 3/3. Aí eu bloqueio com duas criaturas 2/2. O atacante coloca qual que vai ser a ordem. E aí eu jogo uma mágica, por exemplo, dando pump na primeira criatura, reforçando ela. E aí o jogador não consegue na segunda criatura. Então, por exemplo, eu bato com uma 3/3, bloqueio com duas 2/2, dou, sei lá, mais 0, mais 5 na primeira criatura. Ela não vai morrer, essa primeira criatura. Como não foi assinalado o dano letal nela, não vai para a segunda criatura.
então eu só levo a criatura do meu oponente. Então essa era uma trick de combate, só que muita gente não usava, porque não sabia que o dano resolvia desta maneira, e não resolverá mais. Né? A atualização é que agora o jogador, né, nessa situação que eu citei, né, o jogador que está atacando, ele pode assinalar dano sem ser letal e do jeito que ele quiser. Né? Então, por exemplo, eu dei esse mais 0, mais 5 na primeira criatura, não faz diferença. Eu posso assinalar 1 de dano nela, ou 0 de dano nela, e o resto de dano na outra criatura. Né? Então, por assim dizer, visualmente falando, tá? É como se a gente fizesse uma... Tenta pegar umas fichas aqui para servir de exemplo. É como se antes a gente tinha uma fila, sabe? E agora a gente tem horizontalmente. Tem nessa ordem. Então, antigamente a gente tinha assim, e aí o dano ia resolver. Primeiro eu tinha que matar essa, para depois essa, para depois essa, para depois essa, para depois essa. E agora a gente coloca numa ordem. E aí, nesse meu exemplo, o jogador atacante é quem vai falar. Tá? Então, essa é uma explicação, assim, bem simples da coisa. Aí eu vou ler o texto pra gente, né, entender melhor a regra e aí ficar um pouco mais claro. De novo, não entendi ainda assim. Joga no comentário, vamos tentar chegar nesse entendimento. Porque é muito importante, né? A gente entender combate, gente, é extremamente importante no Magic, porque é uma das maneiras de você gerar valor. Pode ser card advantage, pode ser card quality, né? Então pode ser uma vantagem de uma carta inteira, como eu posso trocar qualidade, né? Então o combate é muito importante para você fazer essas trocas, para você ganhar essas vantagens de uma maneira, entre aspas, gratuita. Tá? Então por isso é muito importante a gente entender o combate e tal. Eu vejo a galera com muita dúvida de regra dentro do combate, né? Como é que funcionam as etapas e tal. Um dia eu gravo alguma coisa sobre isso. Né? Mas então, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando, né, da criatura 3/3 e o 2/2, etc. Quando a gente faz a troca, por exemplo, da 3/3, e aí eu jogava, né, isso com a regra antiga que vai mudar. A combate trick que dava mais 0, mais 5. E o que eu trocava de verdade ainda era 1 para 1, né, porque era essa trick mais 0, mais 5 pela 3/3, tô fazendo uma troca de qualidade. Porque a minha 0 mais 5 costuma ser pior do que a 3/3. Então, por meio de combate, eu troquei recurso uma forma com mais qualidade, né, para mim, tô bloqueando, né, e não vai mais poder fazer isso. Mas ainda assim, o combate tem muito essas mecânicas de ter qualidade, de você gerar até um card advantage, então você faz um 2 para 1, mas você consegue levar criaturas mais importantes por meio do combate. Às vezes você não tem remoção, seu deck não tem remoção, então entender o combate é uma vantagem muito grande no jogo. Tá? A galera gosta muito de falar sobre como você entender regras faz você um jogador melhor, mas acima de tudo, o combate é uma parte do jogo que você vai gerar muitas vantagens. Inclusive também, ó, já aproveitando, eu tô lançando esse vídeo até para isso, tá? No pezinho do pré-release. Se você faz bons combates, você joga bem o pré-release, tá? Porque o limitado, ele, como o próprio nome diz, ele é limitado, inclusive em quantas remoções vão ter, tal, etc. Então, assim, gerar vantagem dentro do combate no limitado é muito bom. Tentar trocar de forma favorável no limitado é muito bom. É muito mais difícil de recuperar. Então, você vai gerando... a bola de neve do limitado, pensa que ela é muito menor do que a do construído, né? Do construído, pô, eu posso fazer blocos ruins, combates ruins, e depois eu tenho uma remoção para matar isso aqui e tal, etc. Mas no limitado é muito mais complicado, tanto que bons jogadores limitados tendem a fazer bons combates, inclusive bons jogadores limitados, por muitas vezes, são bons jogadores de decks agressivos, porque eles focam na fase de combate e tiram muitas vantagens em cima disso. Já essa dica. Bom, vamos seguir aqui com o texto que foi traduzido pelo Juliano, tá? Então, bem-vindos todos, inclusive os jogadores experientes. Com Foundations, estamos aproveitando a oportunidade para simplificar uma parte do combate. Observe que se você aprendeu o combate com Magic the Gathering Foundations Beginner Box, essa mudança não é uma mudança. Eles estão querendo dizer, porque esse anúncio é junto com o lançamento de Foundations, né, que tem esse produto que é a Beginner Box, né, uma caixa para iniciantes, onde as pessoas estão aprendendo as regras e já está com a regra bonitinha.
Então o que estamos mudando? Estamos removendo o conceito de ordem de atribuição de dano. Tá? O que era a ordem de atribuição de dano? A ordem de atribuição de dano era usada sempre que uma criatura atacante era bloqueada por mais de uma criatura. Então, essa parte aqui já é interessante, né? Ordem, ou seja, a gente vai continuar a ter atribuição de dano, que é uma das mecânicas de como o Magic funciona no combate. Então, né? Eu ataco uma criatura, meu oponente bloqueia com outra criatura, eu vou atribuir dano e depois causar o dano. Então eu vou marcar quanto dano que vai ser, e aí eu vou causar. E esse detalhe é importante quando a gente fala, por exemplo, de atropelar, né? O atropelar, você atribui quanto de dano vai ser naquela criatura e quanto será no jogador. Então, dando um exemplo. É claro que criaturas, né, que não tem, por exemplo, atropelar, só aquele pacotão de dano mesmo e dane-se. Vamos lá. Também era usado em uma única criatura, de alguma forma bloqueava vários atacantes, mas normalmente criaturas únicas não conseguem fazer isso. Então, os exemplos abaixo se concentrarão no caso mais comum de um único atacante e vários bloqueadores. Como eu disse, é muito mais comum a gente ter uma criatura sendo vários bloqueadores que outras situações desse tipo, mas existe. Eles só estão querendo deixar claro que, em via de regra, é aplicado também para esses outros casos. Por que estamos fazendo isso? A ordem de atribuição de dano foi colocada em prática para emular o sistema que veio antes dela, quando o dano de combate ia para a pilha, com um objeto ao qual os jogadores podiam responder. Essa regra é muito antiga, né, que é Magic 2010, que é uma coleção, né, que vai mudar tudo isso da questão do dano na pilha. O dano na pilha, basicamente, a criatura ela colocava o dano na pilha, e aí você respondia a isso. Você podia fazer ações, inclusive, de sacrificar a criatura. Várias criaturas que têm efeito de sacrifica, faz alguma coisa, eram muito boas por conta disso. Né? Acho que Mog Fanático é provavelmente uma das mais famosas por isso, né? Que é 1/1 que sacrifica dá 1 de dano. Então, Mog Fanático matava uma criatura 2/2, porque ele dava bloco. O dano na pilha, se sacrificava, dava 1 de dano nessa criatura também, você trocava. Então, acho que é uma criatura bem famosa nisso. Né? Nessa mudança de regra, Mog Fanático obviamente não faz mais isso, porque o dano não vai mais para pilha, então você não consegue responder, né? Ele só acontece como uma ação da resolução de dano, e não é mais possível fazer essa jogada. Mas não envelheceu muito bem. É um pouco não intuitivo, adiciona um pouco de bagagem de regras e remover isso significa decisões mais interessantes e simples se você conhece os truques. Aqui é um ponto muito importante para mim, que é assim, toda vez que a gente tem uma simplificação de regra, aparece alguém falando assim, Magic tá ficando muito fácil, eu gostava quando ele era difícil. Magic continua muito difícil, tá? É um jogo muito complexo, tanto que você vê ótimos jogadores indo mal em torneios, e não é por causa de azar nem nada, é porque o jogo é complexo. Tá? E ele está, na verdade, se tornando cada dia mais complexo, cada dia nós temos novas habilidades, nós temos mais cartas. Então, assim, simplificar detalhes importantes e que são corriqueiros, por assim dizer, são situações que podem acontecer bastante, eu considero muito bom, até para a popularização do jogo. Ele não tem que ficar sempre hiper complexo e tal. Onde der para simplificar, a gente simplifica, até porque o jogo é muito difícil. Bom? E como eu falei, assim, é um detalhe de regra que, sinceramente, eu vejo pouquíssimas pessoas sabendo. Né? Para a maioria das pessoas que veio falar, por exemplo, na stream comigo, quando saiu o anúncio dessa mudança, quando eu conversava com a pessoa, eu percebia que, assim, ela nunca soube que a regra funcionava de uma maneira diferente, e agora, na verdade, vai ser como ela sempre achou que fosse o combate. E para mim, acho que vai ser o caso da maioria dos jogadores, né? O que o combate vai se tornar após mudança dessa regra é o que todo mundo achava que era. Então, nesse sentido, parabéns, sabe? Simplificaram pra coisa ficar o que todo mundo já achava. Rodar, mas eu tinha uma pequena vantagem disso. Tudo bem, você consegue ganhar por habilidade fazendo outras coisas, tá? O mundo continua igual. Decidimos nos afastar disso por muitas das razões pelas quais nos afastamos de dano na pilha há muitos anos. A ordem de atribuição de dano foi notada muito menos do que aparece apenas em cenários onde o atacante está enfrentando vários bloqueadores, ou vice-versa. Então também é isso também. Não era como se fosse algo que a gente usasse o tempo todo. Eram muitos detalhes e tal para você ficar usando. E então não vai fazer falta. Evita situações super complexas de regra e tá tudo ótimo. Tá?
Anteriormente, então vamos falar de como era antes da mudança. Se uma criatura atacante fosse bloqueada por várias criaturas, o jogador atacante colocaria essas criaturas bloqueadoras em uma ordem da sua escolha. Então, uma, depois outra, depois outra, depois outra. Durante a etapa de dano de combate, as criaturas atacantes não podem atribuir dano de combate a uma criatura que a está bloqueando, a menos que cada criatura à sua frente na fila receba dano letal. Isso acontece imediatamente após os bloqueadores serem declarados antes que o dano de combate fosse atribuído e causado. Então vamos lá. Eles dão até um exemplo aqui, né? Que é a 5/5 sendo bloqueado por uma 3/3 e uma 4/4. Então vamos lá. Ó, eu ataco com uma criatura, meu oponente bloqueia com duas. Como era antigamente? O meu oponente daí colocaria. Então, eu atacava, eu falava, tô bloqueando com essas duas. Aí meu oponente ia falar, essa é a ordem. Uma primeira, depois outra. Tá? E aí, normalmente a galera até deixava visualmente assim, ó, pra deixar claro que é uma primeira e depois a outra. Aí o que eu fazia? Eu colocava um pump aqui, na primeira. Meu oponente não conseguia passar o dano para a segunda, porque para ele passar o dano ele tem que causar letal na primeira. Combate Trick Mechanics. Tá? Então, por exemplo, se eu atacasse com uma criatura 5/5 e você bloqueasse com uma 3/3 e uma 4/4, eu colocaria suas criaturas em uma das duas ordens possíveis. Digamos que eu coloquei o 3/3 primeiro, porque eu realmente quero que ela desapareça. Você está segurando uma mágica que pode salvar uma de suas criaturas, como o Crescimento Desenfreado. Vou mostrar aqui. Famoso, né, que dá +3/3. Após a ordem ser definida, sabendo que a 3/3 é a primeira da fila, você conjura o Crescimento Desenfreado no 3/3. Durante a etapa de dano de combate, eu precisaria atribuir pelo menos 6 de dano ao 3/3, que agora é um 6/6, antes de poder atribuir qualquer dano ao 4/4, mas tenho apenas 5 para atribuir minha criatura, em termos simples, está condenada. Exatamente. Então, atacou ali, block, uma primeira, outra segunda, eu dou o pump. Na primeira, não passa para a segunda. É isso. Isso é como o combate estava funcionando até essa mudança de regra, que é aplicada com Foundations. Tá? E eles falam, aqui está a mudança. A ordem de atribuição de dano não existe mais. Então não existe mais uma primeira, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Tá? Então a gente não vai mais fazer essa escadinha. Tá? Pensa que agora a gente vai ficar uma do lado da outra. Tá? Por assim dizer. Se uma criatura estiver enfrentando várias criaturas oponentes em combate, o dano de combate dessa criatura é atribuído e distribuído conforme seu controlador desejar durante a etapa de dano de combate. Os jogadores não saberão necessariamente o que vai acontecer. Então, basicamente um jogador ataca, o outro bloqueia, aí eu faço o bloco. Eu ainda posso jogar uma mágica protegendo uma criatura. Eu vou dar uma proteção na criatura, ou eu vou dar +3/3 aqui, ou eu vou dar o +0/5, isso aqui, e etc. Só que vai mudar como fica pro adversário. Porque agora, tipo, beleza, dei +3/3 na primeira, no que seria a primeira, né? Nessa aqui. Meu oponente vai falar, então tá bom, então eu vou matar as outras, tá? E aí, não vai ser aquela trick toda como era antigamente. Revisando o exemplo anterior sobre as novas regras. Meu atacante 5/5 é bloqueado por uma 3/3 em 4/4. Agora a etapa de declaração de bloqueadores, após os bloqueadores serem declarados, nessa última etapa de fazer qualquer coisa antes que o dano seja atribuído, eu passo a prioridade, você tem aquele Crescimento Desenfreado em mãos, você ainda pode salvar a criatura de sua escolha, digamos que você queira salvar o 3/3, provavelmente pelo mesmo motivo que eu queria que ele desaparecesse, então você aumenta para 6/6. Passamos para o dano de combate, agora eu posso atribuir o ciclo de dano da minha criatura da maneira que eu quiser. Provavelmente eu vou tirar o seu 4/4, pois é melhor que eu posso fazer, mas talvez eu tenha planos e prefira causar 3 de dano no 6/6 e 2 no 4/4. Essa mudança é muito interessante, por sinal. Porque, que nem ele fala, que eu posso, por exemplo, preparar um outro cenário. Então, digamos que é uma criatura 3/3 atacando, e eu bloqueio com 3 criaturas 2/2. E meu oponente tem uma mágica que dê 1 de dano em todas as criaturas. O que meu oponente pode fazer, então? Bate com a 3/3, eu dou o bloco. Ele fala, ok, esses são os bloqueadores. Eu falo, desculpa, meu oponente ataca. Os bloqueadores, falo, esses são os bloqueadores, meu oponente. Por mim, o dano pode resolver, entendeu? Por mim também pode resolver. Aí ele fala, então eu vou causar 1 de dano em cada e vou perder minha 3/3. Tá bom. Pós-combate, tô dando 1 de dano em tudo.
morreram minhas criaturas. Esse cenário não acontecia, tá? Então, no cenário antigo, eu daria aquele triple block. Meu oponente, eu vou matar 2 de dano S, vou causar 1 de dano nessa, e a outra 2/2 vai ficar. Aí, o 1 de dano mataria só essa. Agora não. Agora eu posso distribuir o dano de outra maneira, né? Eu posso espalhar esse dano. É uma mudança bem relevante. Tá? A habilidade do bloqueio duplo, ou às vezes bloqueio de equipe inteira, dá ao jogador defensor muita força em muitos cenários de combate. Essa mudança transforma parte desse poder de volta pro atacante, que nem eu falei, né? Eu posso usar algumas tricks diferentes. Como vimos acima, a defesa não fica indefesa, pois truques de combate como crescimento desenfreado ainda são valiosos. Realmente eu consigo salvar uma criatura ainda. Eles simplesmente não são mais cartas como saída livre de combate. Mais que tudo, ele simplifica e agiliza algumas regras que são complexas e um pouco ancoradas no passado. Embora a ordem de atribuição de dano apareça em todos os jogos, estamos testando e jogando sem ela há mais de um ano e estamos muito felizes com o resultado, estamos animados para que todos se juntem a nós. Para mim, o principal ponto dessa mudança de regra é que as pessoas não sabiam que era possível fazer isso. Então eles estão removendo um nível de complexidade porque ninguém usava, sabe? Era uma coisa muito arcaica, é claro. No Pro Tour você podia ver, no limitado tinha algumas janelas muito interessantes para fazer essa jogada. Eu mesmo usava algumas vezes no limitado, eu usei algumas vezes no construído também, mas assim, não era uma regra que eu usava muito. Então eu acho interessante retirar porque as pessoas não conhecem. Tratando com essa nova regra, a gente está tratando o combate como as pessoas entendem, o que é muito bom, né, para uma comunicação do jogo. Tem que lembrar, gente, Magic tem no mínimo 2 pessoas jogando, sabe? Se a comunicação entre os jogadores for clara, o jogo flui muito melhor. E os jogadores têm um entendimento melhor de como acontecem as mecânicas do jogo, também é muito bom, tá? Então, assim, eu gostei da mudança, que eu falei, era uma coisa que eu sabia fazer. Já ganhei jogos porque meu oponente não sabia como isso funcionava e etc, etc, etc. Na época que teve o Monoblue tempo de Dominária, da primeira Dominária, tinha algumas mágicas, que era Dive Down, que eram muito assim, sugeriam muito, tá ligado? Você fazer esse tipo de jogada. Dive Down, mergulhar. Que ela dá mais 0/4 e resistência, mais 0/3 e resistência à magia. Então, tipo, você fazia muito bloco, porque o deck tinha muita criaturinha ruim, você fazia muito bloco assim, aí você jogava Dive Down no meio, quebrava o ataque do oponente completamente e tal, etc. Pô, que legal. Mas é muito raro, sabe? E, de novo, a maioria das pessoas entende, na verdade, isso. Muitas das dúvidas que eu vi a galera postando era porque a galera nem sabia que existia essa possibilidade. E aí falava, pô, mas o combate já não era assim? Não, não era, mas agora é. Então, no final, a sua compreensão da regra agora está correta, sabe? Tanto que eu pensei em não gravar o vídeo, porque boa parte das pessoas que eu falei foi meio isso. Falei, tá, então, no final você agora entende, sem querer. Mas eu vi uma galera começando a criar cenários bizarros e tal. Falei, pô, melhor fazer um vídeo, tentar explicar. Mas basicamente é isso, tá? Então, bateu com a 3/3, bloqueei com 2/2. Antigamente, eu jogava trick, e aí eu jogava trick na primeira criatura, né? Porque existia uma ordem. E eu frustrava todo o ataque do meu oponente. Agora, não existe uma ordem, e o meu oponente pode espalhar o dano dele de outras maneiras, como eles dizem, né? Dá, inclusive, um nível a mais para esse jogador espalhar o dano, fazer uma trick, né? Então, pô, tô espalhando o dano aqui de tal maneira, tô fazendo isso daqui, ou... pô, vou dar só 1 de dano nessa criatura, eu vou dar 3 nessa, e aí eu vou dar um raio depois e tal. Dá a chance, inclusive, de quem tá atacando ter tricks interessantes, porque antes era meio que tudo em cima de quem tava bloqueando e tal. Como eu disse, uma mudança bem legal.